恋は溢れて金の器に入りきらない金の喜び銀の悲しみこれまでのすべて捨てましょうあなたのために恋のためだけ二つ器を空にしましょうOlá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, ajustando as coisas da Pure. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, mais um vídeo do Fórum do Anime. O caso do anime em questão aqui é o Onisama-e, como vocês podem ter visto a abertura dele. Já vou preparar a engine dele aqui também, não sei quando que começa, mas descobre. Por aqui. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse anime é o ápice do Dezaki. Dezaki é um diretor muito velha guarda, muito tipo professor, criador de técnicas, desenvolvedor de rotinas de direção, de rotinas de arte, de expressão, de diálogo ou de, enfim, como se conduz uma animação, principalmente uma animação seriada, semanal, e de construção de personagens românticos, dramáticos e emotivos muito bem estruturados. Ele peca em alguns animes, tipo, por exemplo, em Dr. Blackjack. Em outros, alguns personagens acabam sendo muito ruins e outros muito bons, como no caso da Takarajima. Em outros, ele é mais ou menos estável e você acaba aprendendo a lidar com a direção dele, aprendendo a lidar com com o que ele é, tipo o Ace Onerai. Você aprende como lidar com o diretor, embora seja um anime que, devido às limitações técnicas do momento dele, seja problemático em alguns aspectos, ele mantém o mesmo amadurecimento. E Onisama-e, de 1991, acho que é 1991, vou conferir aqui, é o ápice do Dezaki. 91, 92. É o ápice do Dezaki. O Dezaki em toda a sua potência. A primeira impressão que eu tive quando comecei a ver o anime é: esse anime aqui ele não é muito a minha cara. Porque o Dezaki ele é exagerado. Ele é um drama oitentista, melodramático, meio mexicano, extremamente... tem um gosto estranho. No Blackjack, pra mim, isso ficou intragável. No Onisama-e, em primeiro momento, eu dei 2 passos para trás. Falei, cara, isso é complicado. Eu quase dropo o anime por causa do melodrama dele. Eu falei, vou entrar na sincronia do negócio. Sincronizar com a premissa, sincronizar com a linguagem, com a atmosfera, com a direção, com as técnicas do diretor. E apreciar o negócio de maneira o máximo que eu puder apreciar. E você consegue. Se você evitar o preconceito, evitar as barreiras de linguagem, os contextos de interpretação onde você nega o anime, não pela estrutura de narração ou estrutura de edição dele, ou de edição no sentido de frames, onde ele tem cortes ou não cortes, de escolhas de ângulo, ou de momentos de personagens, essas coisas básicas aí que acabam engrandecendo ou diminuindo a obra. No caso do Onisama-e, ele não erra nisso. Ele exagera. Ele é o oposto de errado. Ele é demais, não é de menos. Isso me incomoda, aliás. É demais, sabe? É uma coisa que podia ser menos intensa. Então ele põe o pé no acelerador em certos momentos e vai em frente. Ladeira abaixo. E não para. Apesar que ele é o pai da dramaticidade, é o criador assim, dos animes. O criador no sentido de que ele é um dos progenitores, né, dos mestres dessa arte. De relações interpessoais, de conflitos interpessoais. A grande maioria dos conflitos de Onisama-e são conflitos inflados. São tempestades em copo d'água. Assim, principalmente na primeira metade. É conflito da Nanako com um personagem... A Nanako é um personagem extremamente
submisso a situações complicadas. Ela tá como se fosse o Sol ou algo central, algo nuclear ali, e tudo gravita em torno dela. E tudo que gravita em torno dela é tipo um caos, uma combustão ambulante, é tipo destruição em massa. Então tem a melhor amiga dela que entra em conflito com ela porque ela não fez nada de errado. Tem uma outra pessoa que é a... Vou pegar o nome aqui que eu esqueço dos nomes dos personagens. Que é a Mariko. A Mariko no primeiro... É até estranha a transição dela, mas no primeiro terço do anime, ou mais ou menos isso, um pouco menos de um terço, um quarto do anime, um terço do anime, ela é insana. Ela tem problemas psicológicos gravíssimos por causa dos pais dela. Porque o pai dela é um ator de livros pornográficos. Ela tem má fama e sofre bullying por causa disso. E ela é tipo uma adolescente à flor da pele. E ela é 880. E ela se apaixona pela Nanako. E ela se torna compulsiva pela Nanako. E não apenas compulsiva, mas destrutiva. Ela começa a escravizar e monopolizar a Nanako. E a culpa não é da Nanako. A Nanako é submissa a Mariko nessa situação. E a Nanako ela é muito doce, ela é muito gentil, ela é muito otimista. Ela sempre vê pelo lado positivo, ela é romântica, ela é meiga, ela é uma mocinha recatada dos anos 90, toda certinha. Pro lado bom e pro lado ruim. E ética, e com caráter estruturado, só que com problemas de entender os seus próprios sentimentos e lidar com os sentimentos alheios. E a Mariko enlouquece ela, assim, muito, quase mata a Nanako. Aí tem outros personagens que também têm problemas e que não tem nada a ver com a Nanako, tipo a Sanjusto-sama, que é uma garota também um pouco mais velha que ela, que é a Arei, né, mas eu chamo ela de Sanjusto-sama porque é mais pronunciado no anime inteiro, que é a grande pianista masculina. Ela é bem masculina mesmo, não que ela seja trans nem nada, mas ela tem uma personalidade, uma postura masculina, ela é como se fosse um pilar de confiança. Aliás, tem dois personagens principais masculinos e os pais da galera, porque o resto é tudo mulher mesmo, porque é uma escola onde a Nanako estuda, um internato feminino, internato não, é uma escola feminina, e não tem homens, é tudo garota. Então, quem representa os papéis masculinos na escola é a Sanjusto-sama e a Kaoru no Kimi. Também é chamado de Kaoru, mas a gente chama de Kaoru no Kimi porque é o nome que sempre falam dela. Porque elas são lendárias. É tipo aqueles caras que são os popstars, os populares, os astros na escola. E a Kaoru no Kimi e a Sanjusto-sama são dois desses astros. Tem outros astros também que são pilares nessa escola. Uma delas é a Fukiko. A Fukiko-san, que é a líder de um clube, uma espécie de clube privado. É tipo um grêmio estudantil, só que com hierarquia, com status, chamado de sorority, entidade sorority. E a sorority ela faz, a cada entrada no colegial, se eu não me engano, uma seleção de novos membros, e ela pega os calouros e põe eles dentro da sorority, e eles ganham status na escola. Eles ganham privilégios e status, participam de festas, de reuniões de clube. É tipo elite paulista no seu museu, assim, pensa nisso. É um museu privado. E a sorority é isso. É bem estranho. Depois fica bem escroto. No fim das contas fica muito escroto. Mas daí que tem a Fukiko-sama, outra lenda na escola. Então, e todas as alunas são tipo aquelas tietes. Tudo fã, tudo fanática. Tudo com o papel e a caneta na mão pegar autógrafo, sabe? E abanando o rabo pra galera que é famosa. E a Nanako ali acabou entrando no colegial, se adentrando no sistema, achando muito interessante esses personagens lendários. Tem uma aura, tem uma dignidade, tem uma, sei lá, poder, sabe? Personagens com poder. Então a Kaoru no Kimi, a Sanjusto-sama e a Fukiko-san são os personagens que são fortes mesmo. Aí mostra as nuances. A Sanjusto-sama, ela eu vou falar pejorativamente aqui, ela é uma farmácia ambulante. Ela tem um monte de analgésico, ela tem um monte de problema psicológico por causa dos conflitos que ela tem em relação à infância dela com a irmã dela, com a mãe dela, que ela viu a mãe dela se suicidar na frente dela, com os conflitos que ela tem de submissão e de literal... Ela é tipo uma escrava da irmã. Grande parte do anime ela é uma escrava da irmã. Ela se submete a todos os caprichos da irmã. E a irmã dela é a Fukiko-san, que é a outra estrelinha. E a Fukiko-san, metade do anime, na verdade mais da metade do anime, ela é tipo nojenta. É abuso de poder, psicologia de dominação, ela é extremamente abusiva,
abusiva. Pessoas abusivas são horríveis. Ela é hipócrita e ela é nojenta, assim. Ela é uma pessoa detestável, mas só no sentido de ação com alguns personagens. A outra ela é simplesmente uma princesa. Ou ela é detestável ou ela é uma princesa. Então é essa aqui. Com a arma dela, ela é o demônio. Com a galera, ela é a princesinha da hierarquia, do poder, da aristocracia. Ela é tipo uma princesa mesmo. E a Kaoru no Kimi é tipo a rebelde, a figura de liderança dos revolucionários, entre aspas, que ela é tipo a figura de centro, ela é o centro do anime. É o centro de estabilidade do anime. Porque ela é quem resolve as coisas. Ela resolve a dramaticidade da Sanjusto-sama com a Fukiko, ela resolve a treta da Mariko, entre aspas, com a Nanako, ela resolve a treta da Fukiko com a irmã, ela meio que, a presença dela é fundamental no anime inteiro. Ela é, de fato, o pilar de sustentação de todos os personagens, porque ela é muito forte. E ela não é explícita, ela está ali, e ela está ali falando uma coisa aqui, uma coisa ali, em determinados episódios, são 39 episódios. Ela mantém todo mundo de pé, entendeu? Ela faz as pessoas engrenarem e irem pra frente. Incluindo personagens detestáveis, como a grande maioria dos membros subalternos do Sorority, que são abaixo da Fukiko-san. Que não importam tanto, tem alguns episódios de destaque, mas são tipo vários nomes ali, vários personagens. Então a Nanako é isso, ela está ali como centro de gravidade de conflitos externos a ela. No meio do caminho, ela acaba se apaixonando um pouco por admiração pela Sanjusto-san. A Mariko, depois de um belo sopetão na orelha, se reergue, se torna uma pessoa decente, vira uma ótima amiga, vira uma ótima pessoa, aprende a ter submissão é uma péssima palavra, a ter admiração adequada pelas pessoas, incluindo pela Kaoru no Kimi, que é a nova diva dela, e a melhor amiga da Nanako, que é a... deixa eu ver o nome dela, se ela tá aqui, tomara que tenha, a Tomoko. Ela reconcilia com a Nanako, a Tomoko é só suporte, ela não faz quase nada de útil no anime inteiro. Ela tipo, está ali junto com a Nanako porque é amiga. Ela não tem nenhum destaque, não tem nenhum arco da Tomoko. Ela realmente é suporte, é o suporte em essência. Sim, ela é isso, ela é um suporte em essência. Não tem nem arco. E aí que é a pegada? A Mariko, ela é filha de um pai adotivo e da mãe dela mesmo. Ela não conhece o pai dela. O pai dela, a mãe dela não conta quem é. E o pai dela adotivo, que é o padrasto dela, ele tem um outro filho, de um outro casamento, de um outro rolê. Esse outro filho de um outro casamento, de um outro rolê, se chama Takehiko. E esse Takehiko, ele é um cara bem mais velho que a Nanako, tipo, uns 10 anos, um pouco quase isso, não chega a ser 10 anos, mas 7 anos pelo menos, acho. E ele era professor dela de cursinho, eu acho, ou de fundamental, professor... Ele é graduando, né? Não sei qual faculdade que ele faz, qual curso que ele faz, ele está na faculdade, mas ele dava aula na escola onde a Nanako estudava. E a Nanako ganha grande admiração pelo professor. E ela pede pra ele, quando ele vai embora, né? Quando ele vai, sei lá, acabou o ano, não vai, acabou a turma, não vai ter mais contato. Ela chega pro Takehiko e fala: seja meu irmão. De correspondência. Ela quer alguém pra trocar carta. E em 1990 faz todo sentido. Não tinha celular. Só tinha orelhão, não tinha internet. Faz todo sentido. Seja meu correspondente. Eu gosto de você, você é uma pessoa íntegra, seu caráter, você tem olhos bonitos. Você é bacana. Seja meu correspondente. Vou te chamar de irmão. Ela chama ele de Onisama, que é o nome do anime. E ela fica todo o santo episódio mandando carta, entre aspas, talvez seja o diário dela, talvez seja cartas mesmo, não dá pra saber qual que ela manda, qual que ela não manda, pra ele. E eles são correspondentes. E o Takehiko vai lá na vida dele de universitário. O melhor amigo dele é o Takashi. O Takashi é irmão da Fukiko e da Rei. E é isso. Não tem muita coisa pra falar em relação ao Takashi. O Takashi, ele poderia ser um bom par amoroso com a Mariko. A Mariko, acho que eles se dariam muito certo. Porque a Mariko, ela é... quando é o oposto de misoginia, ela tem aversão a homens. A Mariko, ela tem aversão a homens. Eu acho que eu não lembro a palavra. É o oposto de misoginia. Ela tem aversão a homens. Ela não gosta de homens por causa do pai dela. Ela realmente tem um puta de um trauma, assim, um puta de um problema com o masculino, né? Ela acha que são um bando de desgraçado. Incluindo ele, incluindo esse cara que é irmão da Fukiko-san. Mas eles se dão muito bem, assim, eles combinam muito bem. E aí qual a pegada? O arco da Rei com a Fukiko, que na verdade elas são irmãs. Tem o arco do que aconteceu com a mãe da Fukiko, o que aconteceu com a mãe da Rei, ou no caso da Sanjusto-san, que é a Rei, tô falando o nome dela, né, mas é a Sanjusto-san. Tem o arco um arco um pouco estranho, que é o da Kaoru no Kimi, que é o arco da doença dela. Ela tem câncer, provavelmente.
de mama ou algo do gênero, ela não vai durar muito. Ela tem uma doença crônica que acaba com ela, psicologicamente falando também, mas faz com que ela termine com um namorado que ela é extremamente apaixonada, porque ela não quer que o namorado veja ela definhar, e ela não quer que o namorado dela apoie ela enquanto ela tá morrendo. Então, a Koro no Kimi, ela é um personagem que não tem família, quer dizer, não mostra os pais dela. Isso é um erro, assim, eu acho, porque mostra os pais da Mariko-san, o divórcio da mãe da Mariko-san, os pais da Rei, entre aspas, e da Fukiko-san também são apresentados. Os pais da Nanako, com certeza, porque são importantes. São pais clichês, estáveis, família perfeita, família margarina. A Nanako é família margarina. É isso que a família dela é. E, como eu falei, ela normalmente não tem conflitos muito densos pessoais. O anime ele gira em torno dos aflitos que circundam em volta dela. E ela sofre porque ela é empática. Ela sofre porque ela é amiga de todo mundo. Ela sofre porque a Mariko sofre, por causa que a melhor amiga dela, que é a Tomoko, sofre. Ela sofre por causa da Fukiko. Ela sofre por causa da Kaoru, da Rei. Mas ela muito pouco sofre, na verdade. E a correspondência dela com o Takahiko vai bem e tal, de boas. O anime é bem isso, entendeu? São momentos, a mesma novelona, mas uma novelona muito boa, com vários conflitos ali. Tem um arco muito interessante, que é o arco de como o Sorority se desmantela. Bacana. Tem o arco enfim, do porquê a Nanako é escolhida para fazer parte do Sorority. Tem um macete ali, que é relativo ao passado da Fukiko-san, e o que ela sente em relação ao irmão da Nanako, que é o Takahiko-san, e como a Fukiko-san é uma personagem extremamente doente. Dentre as doenças dos personagens, a mais doente com certeza é a Fukiko. Ela é mais do que a Mariko-san. A Mariko, ela sara, entre aspas, ela se cura. A Fukiko é complicada. E o que ela faz com a Nanako, com o Sorority, com a Rei, que é, no caso, a Sanjusto-san. E ao mesmo tempo ela tem o arco de redenção dela. Todos os personagens têm um arco de redenção. E ele tem um gap trágico, que eu não vou contar aqui porque senão é muito spoiler, mas tem um gap trágico que fundamenta o último momento do anime, os últimos 10 episódios, mais ou menos. Pouco antes dos 10 episódios, ou pouco depois, eu não lembro onde é o momento chave. Que é o momento X, assim, do clímax que engata em a resolução de todos os conflitos finais e a reconciliação do que dá pra reconciliar, o que não dá pra reconciliar já era. E é bonito, é interessante. Como eu falei, o anime ele é dramático, incômodo em alguns momentos, principalmente na primeira metade. Depois você acostuma, ou mesmo que não acostuma, porque o drama começa a ser mais tranquilo. Mas chega nos momentos, o Dezaki ele tem aquela pegada de cenas estáticas, sabe? É um anime pobre em orçamento, provavelmente, não gasta muito, porque ele usa e abusa de cenas estáticas, usa e abusa de uma coisa chamada estilingue, que é arcos de 3 cenas que vai e volta, vai e volta, vai e volta, como um disco arranhado, que é um tipo de estilingue. E isso acontece várias vezes, é momento de tensão, com a trilha sonora é muito boa, tanto a abertura quanto a ending, quanto as músicas de complemento, né, de acompanhamento do anime, é ótima. O traço é lindo, a arte é linda, a animação em geral, a direção funciona muito bem, o desenvolvimento dos arcos dos personagens, do ritmo do negócio e a atmosfera do anime, a melancolia do anime, as chuvas, como ele usa as chuvas é fundamental, como ele usa as falas de monólogo também são muito boas, os arcos de contemplação, as imagens de distanciamento deles são muito bons. A parte técnica do anime é assim, o ápice do Dezaki. O Dezaki está muito bom nessa parte. Então o anime ele é muito bem estruturado tecnicamente falando. De enredo, assim, a história não é grandiosa nem nada. Ou melodrama, você tem que abraçar. Eu tenho problema com esse tipo de melodrama, como eu já falei, mas é um anime incrível. Eu gostei do anime, não tô querendo criticar, eu gostei mesmo do anime. Só que eu só gostei do anime porque eu me permiti gostar do anime. Porque se eu for racionalizar as ações dos personagens, se eu for criticar e pôr buraco em peneira no anime, eu ponho. E se eu puser buraco em peneira no anime, eu vou ser odioso, eu vou ser hater, porque não faz sentido. E como o anime ele vende bem a parte estrutural, já não faria menos sentido ainda, porque estruturalmente falando funciona. Agora, se você não gosta de novela, não veja, porque é uma novela.
É novela. É dramático. É estranho. É irracional. A Sanjusto-san é um personagem errático. A Kaoru no Kimi é um personagem intenso. A Nanako é um personagem à deriva. Completamente à deriva. A melhor amiga dele não serve pra nada, que é a Tomoko, é só a melhor amiga mesmo. A Fukiko-san é a grande vilã, e de fato é uma vilã. É uma boa vilã, na verdade. Funciona bem. E é isso, esse é o anime. E a Mariko-san é adorável depois que ela para de ser louca. Porque a primeira metade ela tava descontrolada. Ela tava naquelas rebeldias de hormônio adolescente, eu já tive isso também. Não é machismo isso, eu também tive isso. Rebeldias adolescentes hormonais, fase adolescente, eu sei como é que você fica insano. Eu sei. Faz todo sentido, mas ela é meio retardada. é fato. Aí depois ela para. Mas os conflitos das pessoas, as rivalidades em relação à hierarquia é interessante, relativo ao sorority, principalmente, a humilhação de certos personagens secundários ali, o como essa humilhação se dá, o como as personagens se unem ou se desunem de acordo com as circunstâncias. Então, o anime é rico, tem um roteiro bom, ele tem estrutura de conteúdo. Agora, o conteúdo é a questão. Se você não gosta de melodrama, se você não gosta de novela mexicana, se você não gosta de excessos emotivos, não veja. Se você gosta de arte, se você abraça diferentes técnicas de direção, diferentes técnicas de condução de uma obra, com enfoques estranhos às vezes, veja. Se você é fanboy, veja. Eu não sou fanboy. Mas é um bom anime. E assim, é um anime de habilidade. Dezaki é habilidoso. Eu não sei quais outros animes ele fez, mas nesse aqui ele acertou a mão. Na verdade eu já falei dos animes que ele fez. Mas esse aqui ele acertou a mão de verdade. No sentido de profissionalismo mesmo. O anime é profissional. Dá gosto de ver. É um anime bom pra você que é crítico, pra você que é curioso, que gosta de coisa diferente, ou gosta de entender várias obras de... Você é eclético. Se você é eclético, é um anime pra você. E é bom mesmo. É um anime bom. A arte dele é incrível. A melhor arte de Dezaki ever, assim, talvez. Talvez até mais do que outros animes dele, mas é interessante. E esse foi o review. Eu vou cortar aqui a trilha sonora, passar a engine pra vocês, se der tudo certo. Se o YouTube não cortar a engine, porque o YouTube corta, né? Porque as músicas tem direito autoral e tal. Faz parte. Mas é isso. Esse foi o meu review de um anime analisado no fórum do anime, que é o Onisama-e. E aí tem mais um, se eu não me engano. Em breve ele aparece aqui também. Demora um pouquinho, mas aparece. E é isso aí. Vou cortar aqui também a minha webcam, gravar a tela, cortar a minha voz. Eu acho que tava falando com o microfone desligado. Que mico. Até mais, pessoas. Falou, velho.